A história de Jesus está escrita na Bíblia, nos livros que são chamados de Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles apresentam o Redentor, o Salvador, o Filho de Deus. Há um grupo de pessoas com o objetivo de desacreditar esses livros, e junto com ele toda a Bíblia, com esse livro toda a Bíblia, que afirma que esses homens inventaram a história de Jesus como Senhor e Salvador e como Filho de Deus, ou o próprio Deus na Terra. Em torno das dúvidas que juram em torno do comportamentos dessas abordagens, que nosso programa tomará alguns minutos do seu tempo hoje. Por que devemos crer no Evangelho, nos relatos do Evangelho, como fonte confiável e verdadeira acerca da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo? Existem vários motivos pelos quais devemos tomar relatos do Evangelho como sendo fontes confiáveis para a reconstrução dos fatos que aconteceram no primeiro século no torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O primeiro fato é que nós temos mais de 5.000 cópias e manuscritos, extratos, pedaços, papiros e pergaminhos preservados nos museus, datando do século II mais antigo, século terceiro e por aí vai, até a descoberta da imprensa. E todos esses manuscritos, embora produzidos em lugar diferente, naturalmente por autores diferentes, em época diferente, eles têm a mesma, eles contam todos a mesma história. As diferenças são diferenças pequenas e que tem a ver com o erro de cópia de escribas. Em vez de Jesus Cristo Jesus, omitir uma linha ou copiar a mesma linha duas vezes, erro comum de cópia. Alguns erros eram erros intencionais, é motivado pela convicção ou crença. O escriba omitia no início do Evangelho de Marcos, quando tem o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Um escriba que não achava que já era o Filho de Deus, ele deixou de copiar a última parte da frase. Mas outros escribas copiaram. Então, fazendo a comparação, fica evidente que foram uma opção intencional. Levantando essa opção, o que é escriba? Escriba era pessoa que dedicava a copiar os manuscritos. Eles, boa parte deles eram religiosos, ficavam em mosteiro, dedicado quase exclusivamente a isso. Passava a vida inteira fazendo cópias, mais cópias, mais cópias. Imagine que agora ficaram desempregados depois da imprensa, né? Mas naquela época a coisa era escrita a punho, era manualmente mesmo. E há manuscritos belíssimos do século II, terceiro, contendo os 4 evangelhos completos, livros de Atos. Meu ponto, enfim, não existe nenhuma história tão bem atestada, documentada arqueologicamente como a história de Jesus Cristo. Se a gente fosse usar os mesmos critérios que a gente usa para fazer a crítica bíblica em escrito antigo do tipo Platão, Homero, Aristóteles, a gente vai até duvidar que essas pessoas existiram, porque não chega nem perto da quantidade de fontes que atestam que eles escreveram e tudo mais. Então, em primeiro lugar, tem a questão da atestação arqueológica. Segundo, tem o fato de ser um quatro, né? E que eles contêm notáveis similaridades. Foram escritos por pessoas diferentes, em datas diferentes, embora próximas, mas eles eles reproduzem literalmente palavras, frases, histórias inteiras iguais, a ponto de que alguns sugerem uma dependência literal um ou outro e assim por diante. Mas ao mesmo tempo que eles mantêm essas semelhanças extraordinárias, eles também têm diferenças. Marcos tem detalhe de certa história que não aparece nem em Mateus nem Lucas. O Evangelho de João contém histórias, eventos, milagres e mitos de Jesus que não está nos outros evangelhos. Na mesma história, mas da mesma forma diferente. Quando chega e dá uma análise, compara com a impressão que a gente temos, embora que eles tenham compartilhado algumas coisas em comum, provavelmente testemunharam, eles foram testemunho ocular ou escreveram a partir de testemunhas ocular ou auriculares, ouviram e viram tudo que ele tinha dito, e que eles escreveram de seus pontos para audiências diferentes. Isso explicaria a notável similaridade e as diferenças entre eles.
Então fica bem difícil imaginar que essas histórias tenham surgido independentemente em determinados grupos, em comunidade, resolveram inventar lendas e mitos acerca do nascimento de Jesus, já acerca que é uma origem independente para esses evangelhos. Por outro lado, também fica difícil explicar a diferença entre eles, dizendo simplesmente que eles ocorreram assim, um sem saber do outro. Por isso é tão diferente, como na verdade eles têm muita semelhança. Outra coisa que nos convence da veracidade do Evangelho é que as coisas que estão escritas ali custaram a vida dos seus autores. Imagine você vai escrever uma lenda, uma ficção, uma história que você sabe que não é verdadeira e de repente aquilo viraliza, torna-se público, muita gente começa a tomar conhecimento daquilo, muita gente começa a ficar ofendida e finalmente você vai ser retratado, morto por aquilo. Você vai ser... Os apóstolos, que foram os autores dos evangelhos, eles foram confrontados pelas autoridades romanas, religiosas e ameaçados de morte. Porque eles estavam dizendo naqueles livros, nos quadros evangélicos, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único Senhor que ressuscitou dos mortos e que tem toda autoridade nos céus e na terra. O César, o imperador do mundo, se hospedou. Os judeus ficaram ofendidos com isso, mas nenhum deles se recuaram. E eu imagino, se você tivesse escrito uma história, ficção, tipo O Senhor dos Anéis, ou Harry Potter, e de repente a gente fosse processado porque a gente acredita em bruxaria ou em coisa semelhante, ou afins, eu ia dizer, não, não, daqui é uma ficção, eu escrevi só para passar o tempo. E isso é uma ficção, uma história que eu criei, não vamos repor isso, conta disso. Gente, pô, é só entretenimento. Nenhum dos atores recuaram. Eles morreram, foram decapitados, jogados das feras. Pedro foi crucificado. E não voltaram atrás de momento nenhum. Isso é verdade absoluta. Estamos prontos para morrer por isso. Todos morreram, né? Só não São João. E, e levemos em consideração que também não foram só esses evangelhos, né? No final do século II, já havia perto de meia centena de evangelhos propondo contar a história de Jesus, o sofrimento, sofrimento, a infância, enfim, outras histórias relacionadas com a pessoa de Jesus Cristo. E esses evangelhos, eles são chamados de apócrifos, porque eles não têm uma autoria identificável. Ninguém sabe ao certo quem escreveu. Geralmente eles dizem que foram escritos por pessoa tipo algum apóstolo, ou discípulo de Jesus, ou discípulo dos apóstolos, enfim, outras pessoas bíblicas, né? As pessoas da Bíblia que não pode ser comprovado. Mas o mais interessante, quando você compara o conteúdo desse evangélico com os evangelhos da Bíblia, os quatro, a divergência é muito grande, é gritante, é claro que são lendas, são mitos. Eles retratam Jesus menino, né? Matando outro menino porque ficou ofendido, Jesus matando aula, Jesus pula de na escola de Nazaré. Nossa, esse não é o nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso. O Jesus vingativo, é só você ler os livros apócrifos que você vê que, porque a igreja nunca aceitou os evangelhos apócrifos, a clareza, a sobriedade, o senso de realidade, o referencial histórico que os velhos continham. E isso finalmente que eu queria dizer, esses evangélicos, eles localizam a história de Jesus no tempo e no espaço. Eles dizem quem era o governador, onde os fatos aconteceram, eles falam do testemunho oculares, eles se referem a dados geográficos, eles dão informações geográficas a respeito dos eventos, do tempo, da época que aconteceu, de uma certa altura, aquele episódio que Jesus manda todo mundo sentar na grama para distribuir o pão, daquele milagre da multiplicação, Marco acrescenta que a grama estava verde. Ai, que lindo, né? Uma riqueza de detalhe, um detalhezinho que atrai o testemunho particular. Só a pessoa que estava lá que viu, né? São detalhes assim que nos convencem da confiabilidade e autenticidade do Evangelho a respeito da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Agora, é claro que uma pessoa pode ouvir todos esses documentos, ler os quatro e não se convencer a não crer, porque na verdade a fé não é de todos. Em última análise, o Espírito de Deus que convence o homem do pecado e do juízo, desnuviando das trevas, e que vai nos conduzir a pessoa a reconhecer nas partes do quatro evangelhos a pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo.
por aqui eu termino essa narrativa. Eu extraí de uma apostila de discipulado da Igreja Presbiteriana de Valparaíso. Um abraço ao pastor Eliel, ele que elaborou essa apostila. Essa apostila tem sido de muita valia na minha vida espiritual. E também alguns relatos do pastor reverendo Nicodemos. Por hoje eu termino crendo Deus, estarei aqui de volta. Fique com Deus. Paz.